Olá pessoal, aqui é o professor Leandro Matsumoto e no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre um tema polêmico, falando sobre estudo técnico preliminar, em especial quais são os três principais erros na confecção dessa peça que tem sido aí a grande preocupação dos servidores públicos. Então você que está me acompanhando, assista o vídeo até o final, compartilhe esse vídeo e comente aí, porque nós temos muita coisa a falar sobre o estudo técnico preliminar. Mas antes de iniciarmos, eu vou deixar aqui então para vocês as minhas redes de contato. Tá aqui o meu Instagram, Leandro_Matsumoto, o meu canal no YouTube, Leandro Matsumoto também, e aqui o meu e-mail de contato. E aqui temos aqui também o nosso curso lá no Simpla, que é um curso com muito conteúdo, com muita coisa boa para a gente poder trabalhar, tá bom? Então fica aqui também já de antemão o convite a vocês participarem das nossas redes sociais com muita informação lá sobre licitação, tá certo? Então volta para mim aqui no seguinte. Primeiro ponto que nós gostamos de trabalhar na questão do ETP diz respeito, e eu vou deixar aqui na tela, quais são os três principais erros na confecção do ETP, não é? Primeiro erro que a gente costuma identificar, que o ETP ele já se inicia com uma solução. Volta para mim aqui no seguinte, olha só, o estudo técnico preliminar, na verdade, ele serve justamente para que você consiga encontrar uma solução de acordo com o problema identificado pela administração pública. Qual que é o grande erro que tem sido cometido na prática? Diversos estudos preliminares já se iniciam, já começam com uma solução, sem poder descrever as etapas mínimas necessárias e principalmente quais são as soluções de mercado encontrado para poder desvendar aquele problema. Então, o ETP ele já começa como se fosse um termo de referência lá pela Lei 8666, né? Ele já trazia aqui a descrição da solução como um todo, né? Mas sem identificar quais são as possíveis alternativas de mercado. Então ele já descreve como solução única de mercado. E isso tem sido um grande equívoco, porque a ideia do estudo preliminar é que, diante de um problema que eu identifique, eu encontre a melhor solução de mercado, ou seja, que eu encontre a melhor saída para todos aqueles problemas estabelecidos. Portanto, os estudos preliminares que já vêm com uma solução pré-definida, na minha opinião, né, eles carecem aqui de uma certa legalidade, inclusive de uma técnica jurídica adaptada, de acordo com o artigo 18, parágrafo 1º da Lei 14.133, porque lá é exigida justamente essa figura de você ter aí uma obrigatoriedade de trazer aqui qual que é a melhor solução de mercado dentre aquelas escolhidas, e não já apresentar diretamente a solução como sendo a única, tá? Então esse é o primeiro erro importante que vem acontecendo muito na prática. Segundo erro diz respeito à solução, o problema versus solução, viabilidade técnica e viabilidade econômica. Olha só aqui comigo no seguinte, veja bem, quando a gente fala de problema versus solução, eu costumo utilizar uma frase muito recorrente, que a gente precisa saber onde nós estamos para saber onde nós queremos chegar, né? Ou seja, para que eu possa descobrir qual que é a melhor solução para o meu problema, eu preciso saber qual é o meu problema. E em muitos casos eu percebo que na administração pública não se encontra um problema de fato, não se identifica qual de fato vem a ser o problema. E aí, evidentemente, quando você não sabe qual é o seu problema, dificilmente você encontrará uma solução para ele. Portanto, eu acho que entender qual é o problema para depois você encontrar a solução é o primeiro passo importante. Já na sequência, e aproveitando esta oportunidade, também o parágrafo 1º do artigo 18, lá na sua parte inicial, ele fala que entre as soluções de mercado, eu preciso identificar a viabilidade técnica e a viabilidade econômica. Ou seja, eu preciso fazer aqui o conjunto dessas informações entre qual que é a viabilidade técnica e qual a viabilidade econômica, para que neste cruzamento de informações, eu consiga buscar qual é a melhor solução de mercado no meu caso. Eu vou te dar um exemplo. Se eu for comprar um carro, na minha concepção, para mim, eu vou verificar se eu preciso de um carro potente ou não, um carro econômico ou não, um carro grande se eu tenho família grande, e eu vou fazendo o meu funil técnico. Uma vez que eu encontrei lá no final o meu funil técnico, eu vou verificar a viabilidade econômica dessa contratação, não é? E diante dessa viabilidade econômica, cruzando com a minha informação técnica, eu vou perceber que a melhor solução de mercado naquele momento é aquele determinado produto ou serviço. Portanto, é importante que eu faça este cruzamento de informação
para que eu possa encontrar dentro da minha viabilidade técnica e a viabilidade econômica a melhor solução de mercado, tá? Então essa é a segunda dica que eu gostaria de passar aqui para vocês. E a terceira dica, né, aliás, o terceiro erro que se vem cometendo bastante nos contratos, nos estudos preliminares, diz respeito à estimativa de valor, prevista lá no artigo 18 da lei. Artigo 18, parágrafo 1º, no seu inciso 6º, né? Quando o inciso 6º fala da estimativa de valor. O que eu tenho acompanhado muito na prática? Os ETPs acabam fazendo uma pesquisa de preço, aquela constante no artigo 23 da Lei 14.133. Perceba você que não é essa a ideia do legislador. Quando ele fala apenas uma estimativa de valor, não significa dizer que ali já é uma pesquisa de preço propriamente dita, como aquela do artigo 23. Se assim não fosse, por exemplo, no artigo 72, quando fala das contratações diretas, lá ele determina que seja estipulado o valor nos termos e nos moldes do artigo 23 da Lei 14.133. O artigo 23 é aquele que fala da pesquisa de preço. Portanto, você que está me assistindo, e eu vejo muito ETP na prática sendo realizado com base na pesquisa de preço lá do artigo 23. Isso vai te causar um baita de um trabalho, porque você vai ter que fazer uma pesquisa de preço aqui e lá no momento adequado vai ter que fazer uma outra pesquisa de preço. Portanto, para evitar todo esse problema, fique com essa informação de que nesta etapa do ETP, apenas e somente apenas, não é, um levantamento, uma estimativa de valor, não é uma pesquisa de preço propriamente dita, tá certo? Com isso, eu gostaria de finalizar o vídeo de hoje, agradecer aqui a oportunidade, você que está me assistindo, acompanhe lá nas nossas redes sociais e estamos aí disponível para o nosso próximo vídeo. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, encaminhe para mim, que nós teremos o maior prazer de responder, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.